No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre aumentos e descontos sucessivos. Aumentos e descontos sucessivos é o tipo de aumento ou desconto que acontece mais de uma vez, ou seja, quando determinado produto aumenta seu preço 2 vezes seguidas, por exemplo, quando em determinada situação são aplicados 2 descontos seguidos, ou quando em determinada situação há um aumento e depois um desconto, ou um desconto e depois um aumento, por exemplo. Ou seja, são aumentos e descontos que acontecem sucessivamente. A gente vai mostrar essa ideia por meio dos exemplos que iremos abordar aqui no vídeo de hoje. Então prestem atenção, fiquem bem ligados que a série de exemplos começa agora. Questão número 1. Um produto sofreu 2 aumentos consecutivos. Em um primeiro momento, um aumento de 10%. Em um segundo momento, um aumento de 20%. Qual o percentual de aumento total ao comparar o preço final com o preço inicial? Então vamos lá. Vamos dizer que o preço do produto inicial é X. Então vamos escrever aqui, ó, o preço do produto é X. E aí a gente tem duas situações de aumento. O primeiro é de mais 10%. Lembrando da ideia do fator multiplicativo, nesse caso nós temos um fator multiplicativo de acréscimo, que a gente vai poder representar como 1,1. Lembra? O fator multiplicativo é gerado a partir daquele 1 como base, acrescendo o 10% no formato decimal. Se for um fator multiplicativo de desconto, daí a gente não acresce, a gente diminui o percentual na forma decimal. Lembrem bem, qualquer coisa, consultem o vídeo de fator multiplicativo na porcentagem. Já o segundo aumento ele é de 20%, ou seja, mais 20%. Aqui, novamente, nós temos um fator multiplicativo de acréscimo, que corresponde a 1,2. Então, determinado o preço inicial e os dois fatores multiplicativos, que no caso são de acréscimo, nós podemos resolver a situação. Então, pegamos o preço inicial, x, vezes o fator multiplicativo, 1,1, vezes o fator multiplicativo, 1,2. Nesse caso, nós faremos o cálculo de 1,1 vezes 1,2, que vai resultar em 1,32. Daí a gente escreve aqui, ó, igual a 1,32x. E com essa resposta a gente consegue interpretar então qual é o aumento que nós temos. Então a gente pega aquele 1,32 e escreve aqui, ó, 1,32. E esse 1,32 é igual a 1 mais 0,32. Esse 0,32 eu posso transformar na forma de fração, ou seja, fica igual a 1 mais 32 sobre 100. E aí a gente tem aquele procedimento do fator multiplicativo, só que ao contrário. O 32 sobre 100 é a mesma coisa que 32%. E como tem um sinal de mais, é mais 32%. Ou seja, aumento de 32%. Uma coisa que a gente pode ficar atento aqui é que aquele 1,32 obtido, ele apresenta a informação do aumento percentual da situação, que foi o 32%, por meio daquele 0,32 que é somado no 1, que aparece ali na parte decimal. Um ponto que temos que perceber aqui é o seguinte: observe que 2 aumentos percentuais consecutivos geram um aumento final maior do que se fossem somados e feito um único aumento. Ou seja, se eu somar 10% com 20%, totalizaria 30%, mas na realidade esses 2 aumentos consecutivos proporcionaram um aumento de 32%. Então fiquem bastante atentos quanto a isso. Questão número 2. Um comerciante decide aplicar um desconto de 20% em determinado produto. Com relação a esse novo preço, um cliente que veio à loja solicitou um outro desconto de 5% para confirmar a compra. Qual foi o desconto total comparando o preço final com o inicial? Então vamos considerar aqui o preço inicial como sendo X. E aí nós temos menos 20%, né, já que é um desconto,
E vamos obter com isso um fator multiplicativo de desconto. E aí o fator multiplicativo de desconto aqui é 0,8. Lembra que ele vem do 1 menos o 0,2, que é o 20% no formato decimal. Novamente, qualquer dúvida sobre isso, consulte o vídeo sobre porcentagem, fator multiplicativo. Na sequência, então temos um desconto de 5%, ou seja, menos 5%. Nós temos de novo um fator multiplicativo de desconto, que nesse caso vai ser 0,95. Nesse caso, nós pegaremos o preço inicial, que é x, multiplicaremos o primeiro fator multiplicativo, 0,8, e multiplicaremos o segundo fator multiplicativo, 0,95. 0,8 vezes 0,95 vai totalizar em 0,76, ou seja, igual a 0,76x. E aí esse 0,76 vai nos informar. O que ele vai nos informar? Vai nos informar que nós temos um desconto. Como é que eu sei que temos um desconto aqui? Porque o nosso número está abaixo de 1. 0,76 é um número menor que 1. Agora nós vamos observar o seguinte. Como que eu posso, a partir do 1, chegar nesse 0,76? Ele é igual a 1 menos 0,24. Esse menos 0,24 é a mesma coisa que menos 24 sobre 100. Aí eu posso escrever igual a 1 menos 24 sobre 100. E aí esse menos 24 sobre 100 é a mesma coisa que menos 24%. Como é menos, é um desconto, ou seja, desconto de 24%. Outro ponto importante aqui. Observe que dois descontos percentuais consecutivos geram um desconto final menor do que se fossem somados inicialmente os dois descontos e feito apenas a aplicação de um único desconto. Então fiquem bastante atentos nesse tipo de situação. Se eu tivesse inicialmente pego os dois descontos, 20% e 5%, eu teria um total de 25%. Mas no caso, separados da forma como foram feitos, resultou num desconto total de 24%, ou seja, um desconto menor caso fosse aplicado inicialmente todos eles juntos. Então fiquem atentos a essa situação também. Questão número 3. O preço de um produto tem a seguinte variação. Primeiro tem um aumento de 10% em seu preço, e em seguida recebe um desconto de 10%. O preço final ficou igual ao preço inicial? Vamos considerar aqui o preço do produto como sendo x. O primeiro é um aumento de 10%, ou seja, mais 10%. Isso quer dizer que temos um fator multiplicativo de acréscimo, que corresponde a 1,1. A segunda situação tem um desconto de 10%, então menos 10%. Isso caracteriza um fator multiplicativo de desconto, correspondendo a 0,9. Aí nós procedemos da seguinte forma. X, que é o preço inicial, vezes 1,1 vezes 0,9. Essa multiplicação vai ser igual a 0,99x. Observando ali a multiplicação 1,1 vezes 0,9, que totalizou então em 0,99. Esse 0,99 é um número abaixo de 1. Logo, já podemos dizer que não ficou igual ao preço inicial, porque se ficasse igual ao preço inicial, voltaria a ser x. Mas então, de quanto será a variação? Vamos pegar aqui o 0,99 e nós podemos escrever ele como 1 menos 0,01. 0,01 é igual a 1 sobre 100, então ficamos com 1 menos 1 sobre 100. 1 sobre 100 é a mesma coisa que 1%, logo ficamos com menos 1%. Isso quer dizer que nós temos um desconto de 1%. Ou seja, o preço final ficou 1% menor que o preço inicial. Então quer dizer que, mesmo tendo feito uma variação de 10% de aumento e depois 10% de desconto, isso não quer dizer que o preço volte ao preço inicial. Então muita atenção nesses tipos de situações também. Esse foi nosso vídeo sobre porcentagem
aumentos e descontos sucessivos. Espero que tenham gostado e até a próxima.